Olá, pessoal! Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos de eletrodinâmica e vamos entrar em um tema essencial que está presente em praticamente todos os dispositivos eletrônicos que usamos no nosso dia a dia. O assunto de hoje é associação de geradores elétricos. Meus jovens, o gerador é um dispositivo que tem a função de transformar outras formas de energia, como energia química, mecânica ou luminosa, em energia elétrica. É ele quem fornece a tensão necessária para que os elétrons se movam e haja uma corrente elétrica dentro de um circuito. São exemplos de geradores as pilhas, baterias, os dínamos, as usinas eólicas e hidrelétricas. Mas aqui vem uma pergunta muito importante para refletirmos juntos. Se um único gerador ele consegue produzir eletricidade, por que será que nós, na prática, quase sempre usamos vários geradores conectados entre si? O que vocês acham? Alguns podem estar se perguntando, né? Quais seriam esses geradores, Márcio? Meus queridos, vocês podem observar isso em casa, nos objetos em sua volta, por exemplo, o controle remoto da sua TV, que utiliza 2, 3 ou até 4 pilhas ligadas juntas. Outro exemplo clássico é a bateria de um carro, que na verdade é composto por várias células geradoras associadas dentro de uma mesma caixa. E até mesmo as placas solares que vemos nos telhados são montados em conjuntos com várias placas conectadas também umas às outras. A explicação para isso é que um único gerador, muitas vezes, não consegue suprir as necessidades de um circuito. Cada aparelho eletrônico foi projetado para funcionar com um valor específico de tensão e de corrente elétrica. Se a tensão que o aparelho precisa for maior do que um só gerador consegue fornecer, ou se ele precisar de uma corrente mais intensa ou ainda de uma maior duração de energia, nós precisamos associar esses geradores. E é exatamente isso que nós vamos falar na aula de hoje. Como podemos ligar esses geradores? De quantas maneiras diferentes podemos fazer isso? Quais são as regras matemáticas para calcular a capacidade total da associação? Pessoal, existem 3 maneiras da gente fazer essa ligação. Primeiro, uma associação em paralelo, que serve para aumentar a capacidade de fornecer corrente elétrica e prolongar a duração da carga, mantendo a tensão igual à de um gerador só. A segunda seria uma associação em série, usada principalmente quando precisamos aumentar a tensão total do sistema. E a terceira é uma associação mista, que é a combinação das duas anteriores usada em projetos mais complexos. Então, dentro deste contexto, nós vamos aprender a calcular a força eletromotriz resultante, que é a tensão total do conjunto, e também a resistência interna equivalente, pois lembre-se que todo gerador ele possui uma resistência interna que interfere neste funcionamento do circuito, ok? Então prepare seus cadernos, suas mentes, pois hoje vamos entender de vez como fazemos a energia chegar com a força exata que cada aparelho precisa. Vamos começar? Então vem comigo. Meus jovens, essa é a representação de uma associação em paralelo. Veja que eu coloquei uma informação bastante relevante para vocês. Ou seja, em uma associação em paralelo, todos os geradores devem ser idênticos. Melhor dizendo, devem ter a mesma força eletromotriz e a mesma resistência interna. Mas, por que isso é tão importante? Pessoal, geralmente, quando você compra um equipamento eletrônico com a utilização de pilhas associadas, eles vêm com um manual de como fazer a utilização das pilhas.
Portanto, não é bom que você utilize pilhas de marcas diferentes, porque mesmo que elas apresentem a mesma tensão, às vezes uma tem um pouco mais de tensão que a outra. E caso uma delas tiver uma força eletromotriz maior que a outra, ao invés de ambas conduzir a corrente elétrica para o circuito, uma delas pode estar roubando a corrente elétrica. E como são pilhas diferentes, elas estariam representando como se fosse um gerador e a outra como se fosse um receptor roubando a energia da outra. Então, ao invés de as duas fornecer energia elétrica e corrente elétrica para o circuito, uma delas fornece e a outra fica só roubando essa energia, tudo bem? E esse conhecimento ele é muito importante no nosso dia a dia. Porque quando você for comprar uma pilha nova para o controle remoto da TV ou para qualquer outro dispositivo que necessita o uso de pilhas, você deve comprar duas pilhas idênticas. Vamos entender isso? Então vem comigo. Pessoal, veja aqui a nossa representação, né, dessas duas pilhas aqui, ó, que no nosso gerador, que nós vamos representar desta forma. Então, nós vamos representar aqui que nós temos duas forças eletromotrizes. A força eletromotriz 1, de 1,5 volt, e também uma força eletromotriz 2, de 1,5 volt. Neste nosso circuito em paralelo, nós vamos colocar também uma corrente elétrica total chegando aqui em B com 1 amperes. E ao entrar neste nosso circuito, a corrente elétrica ela terá uma perda na resistência interna, que nós vamos marcar aqui as suas resistências de 0,3 ohm para cada uma das resistências internas. Porém, por conta de eles estarem em paralelo, a corrente elétrica ela vai dividir de tal maneira que ela vai vir passando por aqui uma corrente de 0,5 amperes e nessa resistência de cima também será uma corrente de 0,5 amperes. Matematicamente, nós podemos representar essa situação em que a tensão de B em A é igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a sua corrente. Substituindo, nós temos que a tensão de B em A é igual a 1,5 menos 0,3 vezes 0,5. Então, nós temos aqui uma tensão de A e B igual a 1,35 volts. Meus queridos, o que isso significa? Significa que se vocês associarem as baterias em paralelo, isso reduz a queda da tensão pela resistência interna. Isso permite que mais corrente elétrica passe pela associação sem provocar superaquecimentos nos aparelhos. E se passa, mais corrente, isso implica em ter uma maior potência, ou seja, sua resistência equivalente é dividida. Sendo assim, a resistência interna diminui. Consequentemente, terá uma redução da tensão na bateria. Outra vantagem é que permite uma maior passagem da corrente elétrica no nosso circuito. E, por fim, terá uma maior potência. Tudo bem? Meus jovens, vamos supor que vocês estejam em um lugar e precisam fazer uma ligação de emergência. Porém, seu celular está descarregado e neste lugar que você se encontra, tem em sua disposição apenas pilhas de 1,5 volts e uma bateria de 9 volts. E ao olhar para o seu celular, você observa que nele apresenta um carregamento de 5 volts. Te pergunto, será que é possível fazer uma carga nesse celular? Te falo, meu querido, dá para fazer o carregamento sim. Basta você associar essas pilhas em série.
Meus queridos, então vamos para o nosso segundo circuito, né? Em nosso exemplo aqui, em uma associação em série, onde nós temos aqui essas duas pilhas que eu vou representar por essa associação, onde nós temos aqui uma força eletromotriz 1 de 1,5 volts e uma resistência interna de 0,2 ohm. E uma segunda bateria aqui de uma força eletromotriz de 9 volts com uma resistência interna de 0,3 ohm. Pessoal, para não gerar nenhuma confusão a respeito dessa bateria, isso seria uma bateria que utiliza em brinquedos de um circuito bem simples, tudo bem? Então, a tensão elétrica equivalente é a soma de suas tensões, ou seja, a força eletromotriz equivalente é igual à força eletromotriz 1 mais a força eletromotriz 2. Isso significa que há um ganho aqui de sua tensão elétrica. Então, nós teríamos aqui uma força eletromotriz equivalente igual a 1,5 mais 9, ou seja, a força eletromotriz equivalente é igual a 10,5 volts. E para a resistência equivalente, temos também uma somatória aqui, onde nós temos que a resistência equivalente é igual à resistência 1 mais a resistência 2, ou seja, a resistência equivalente é igual a 0,2 mais 0,3, que é igual, né, à resistência equivalente a 0,5 ohms. O nosso circuito aqui, quando a gente fizer a equivalência dele, ele vai ficar representado desta forma aqui, ó, o nosso circuito, a sua equivalência, ou seja, a força eletromotriz equivalente e a sua resistência equivalente. Nesse tipo de associação, nós temos aqui uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem seria que eu posso aumentar a minha tensão elétrica somando as forças eletromotrizes. E a desvantagem é que as resistências internas também são somadas. Isso implica que, à medida que nós vamos colocando em série as pilhas, a sua resistência interna também vai aumentando e gerando uma maior dissipação de energia na forma de calor, que a gente chama de efeito Joule, dentro dos próprios geradores, o que reduz a sua eficiência no nosso circuito. Tudo bem? Pessoal, chega o final dessa aula, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Caso não seja inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, pois assim você receberá um aviso sempre que tiver um vídeo novo. No mais, meu muito obrigado e fique com Deus.